lá, hein? Esse aqui eu tenho bastante coisa pra falar também. Desde que eu comecei a rever Naruto, uma coisa me chamou muita atenção. Como algumas mudanças pequenas no cânone acabaram mudando completamente a forma como a gente entende certos personagens. E pra mim, nenhum caso mostra isso melhor do que o de Tobirama Senju, o segundo Hokage. Quando ele aparece pela primeira vez, Tobirama é apresentado como um ninja extremamente pragmático, um estrategista, um líder frio, rápido nas suas decisões e com uma mente muito analítica. Mas com o passar da história, algumas mudanças feitas depois acabaram transformando esse personagem em algo diferente do que ele originalmente era. E o maior exemplo disso é o retcon envolvendo o Hiraishin. Pra mim, o retcon dele foi a personalidade, na real. Quando a gente vê que a personalidade dele no clássico, ele falando, Edo Tensei, Mano, se fosse o Tobirama da Guerra, o Tobirama da Guerra falou, esse jutsu é meu. Esse jutsu também é meu. Ele fica puto quando usa um jutsu dele, mano. E aí quando o Orochimaru, uma cobra, víbora, safada, usa o Edo Tensei, ele fala, Edo Tensei, reanimação, interessante. Uma mudança que, na minha visão, acaba diminuindo o peso do sacrifício de Tobirama e enfraquece a lógica por trás de uma das mortes mais importantes da história de Konoha. Fala família, sou Júlio Dias e antes de mergulhar fundo nesse retcon que o Kishimoto deixou aqui pra gente analisar, eu peço que você já deixe seu like e se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. O like não custa nada e isso fortalece demais o meu trabalho, beleza? Conto com vocês. Quando a gente volta lá pra Naruto clássico, Tobirama aparece de forma marcante no arco da invasão de Konoha, durante a luta de Hiruzen Sarutobi contra Orochimaru. É aquela icônica cena que todo fã lembra. Orochimaru invoca o primeiro e o segundo Hokage usando o Edo Tensei. Ali a gente vê Hashirama e Tobirama lutando lado a lado contra o próprio aluno. Naquele momento da história, Tobirama não é mostrado como um ninja com poderes absurdos ou habilidades de teleporte. Ele é apresentado como o criador do Edo Tensei, o que já coloca ele em um nível altíssimo de genialidade. Mas a sua forma de lutar é mais equilibrada. Ele usa jutsus de água mesmo em campo seco, inclusive isso foi muito exaltado pelos Zambus que assistiam àquela luta. Isso aqui é um puta retcon, tá? É um retcon que quebra toda a lógica interna da obra, porque no começo, porra, o Zabuza ele é pica, ele faz umas paradas muito pica na água, não sei o que. Aí, nossa, ele conseguiu fazer água do nada, inacreditável, isso não é normal. Futuramente todo mundo consegue fazer jutsu de água fora d'água. Vira algo totalmente banal, totalmente banal. Nada naquela luta sugere algo como o Hiraishin, e isso faz total sentido. Isso literalmente é um furo porque quebra a lógica interna da obra, mano. Não é nem só tipo, mudou. Não, quebra a lógica interna, não tem explicação. Dentro do contexto da época. Naquele momento da história, técnicas de espaço-tempo eram extremamente raras. O único ninja realmente associado a esse tipo de habilidade era o quarto Hokage, Minato Namikaze. O próprio anime e mangá apresentam Minato como o famoso relâmpago amarelo de Konoha. O ninja... Nessa época já tinha isso, do Minato ser introduzido ao Hiraishin, eu não me lembro disso. Eu não me lembro dessa época aí, isso ter sido apresentado. Que desaparecia e reaparecia instantaneamente no campo de batalha. A primeira vez que eu me lembro de ver o Minato, aí sou eu, tá? Não é quando foi a primeira vez que apareceu, mas a primeira vez que eu vi foi no próprio jogo de PS2, que ele era dito como o Yellow Flash, e ele já usava dentro do jogo as técnicas de TP, que era mais extrema velocidade e tudo. O Hiraishin era a assinatura dele, mais do que um poder forte, era uma técnica elegante, extremamente precisa e baseada em estratégia. Quando o Hiraishin aparece pela primeira vez no capítulo 241 do mangá, toda a narrativa coloca a técnica como uma criação do Minato. Os databooks da época também reforçavam isso. O Hiraishin era... mas isso aí já é no final do Shippuden, pô. No Shippuden não, do final do clássico. Sim. No final do clássico. Era uma técnica original do quarto Hokage, uma invenção do Minato. E isso era importante porque fazia parte da construção do personagem. Minato não era apenas um prodígio, ele era um inovador. Criar uma técnica capaz de manipular o espaço-tempo exigia um nível absurdo de inteligência. Dentro da narrativa, cada Hokage tinha uma identidade muito clara. Hashirama representava o poder, Tobirama representava a disciplina e intelecto.
Hiruzen era o sábio e Minato era o inovador. Tudo se Eu vou ir contra o Julião aqui, hein? Eu vou discordar do Julião, mano. Pra mim, o Tobirama ter criado o Hiraishin faz bastante sentido. encaixava. Enquanto isso, a história de Tobirama seguia outro caminho. Sabíamos que ele havia morrido em batalha em um dos momentos mais marcantes do passado de Konoha. Essa cena é mostrada de forma mais completa no capítulo 481, no flashback do passado de Danzo e Hiruzen. O time de Tobirama está cercado pelos irmãos Ouro e Prata, Kinkaku e Ginkaku, junto com mais 18 ninjas de elite de Kumogakure. Aqui tá falando que eram 20, Julião. É uma situação completamente desesperadora e sem saída. Tobirama analisa a Tô zoando, tá? Mas ali tava escrito 20 mesmo. situação e o cenário e percebe que alguém precisa ficar para garantir a fuga dos demais. Então ele toma a decisão mais difícil possível. Ele escolhe se sacrificar. Antes de partir, ele passa o título de Hokage para Hiruzen e confia o futuro da vila à nova geração. Ele está passando a vontade do fogo adiante. Depois disso, ele avança sozinho contra os inimigos. Essa cena sempre foi uma das representações mais fortes do que significa ser um Hokage. O homem que parecia frio e calculista mostra ali o peso da liderança. Esse momento definia o personagem, mas é exatamente aqui que o problema começa. Anos depois, Kishimoto introduz uma nova informação. Tobirama seria o criador do Hiraishin. A primeira indicação disso aparece no capítulo 502, ou seja, 261 capítulos depois da estreia do Jutsu. Em um diálogo, Minato comenta que a técnica de teletransporte... Tobirama mandou R$2,50. Sabe esse jutsu random que só 2 personagens usaram na obra? Bota na conta do pai aqui que eu criei. Boa, Tobirama, caralho. Boa, Tobirama. do Homem Mascarado era superior à dele e à do segundo Hokage. É uma frase muito curta, mas ela muda muita coisa. De repente, a técnica que definia Minato passa a ser apresentada como um aprimoramento de algo que Tobirama já teria criado. Depois disso, databooks e materiais extras reforçam essa ideia. Tobirama passa a ser creditado como o inventor do Hiraishin. O problema é que essa informação muda completamente o contexto da morte dele, porque se Tobirama realmente Quem acompanha as lives sabe que eu vou falar sobre o Tobirama e o Hiraishin. Quem acompanha as lives sabe que eu vou falar. dominava uma técnica de teletransporte instantâneo, o sacrifício dele passa a parecer meio estranho. Pensa comigo, Tobirama era um dos ninjas mais estratégicos da história de Konoha, o criador do Edo Tensei, o criador do Kagebunshin, um dos maiores gênios de Konoha. E mesmo assim, ele decidiu enfrentar sozinho vários ninjas de elite, tendo a capacidade de se teletransportar. Isso não faz o menor sentido. Pra mim até faz sentido, embora seja um pouco zoado, né? Porque a gente não viu como foi a execução disso, mas uma explicação é... Ele podia ter atacado todos eles e ter se churrascado junto com a técnica de papel bomba de looping dele. Isso poderia ter funcionado e poderia ter levado a galera junto. Então, pra garantir mesmo que a galera fosse... Que os inimigos fossem eliminados, ele poderia ter usado essa técnica, morrido e levar todo mundo com ele. Que eu acredito que aconteceu. Ele não poderia, nesse caso, usar o Hiraishin pra fugir, porque ele seria aquele que iria explodir e levar todo mundo. Em um looping de explosão que com certeza mataria até aqueles Jinchurikis. Porque, mano, parando pra pensar, o Ginkaku e o Kinkaku eram muito fortes, mano. Alguns fãs tentam explicar que ele não tinha marcações em outros lugares, mas essa explicação entra em E fora que mesmo sem o Ginkaku e o Kinkaku, eram muitos inimigos. conflito com a própria personalidade do personagem. Tobirama era o tipo de ninja que pensava muito à frente. Minato espalhava kunais marcadas por vários lugares, criava rotas de fuga e preparava cenários para casos de emergência. Minato, por exemplo, tinha marcas no monumento do Hokage, tinha marcas em cabanas isoladas que serviam como esconderijo, tinha marcas em sua casa e também espalhadas por todo o País do Fogo, como a que ele usou para mandar a Bijudama para fora da vila. Se Tobirama foi o inventor dessa técnica, é difícil acreditar que ele não teria deixado nenhuma marca de segurança. Isso diminui a inteligência militar do personagem. Isso vai eu discordo, Julião, eu discordo. Porque nesse caso eu acredito que ele não queria fugir, ele queria acabar com os inimigos para garantir que os seus aliados fugissem. Ele fugindo sozinho seria o mesmo que deixar talvez eles vivos. Então, na minha cabeça, ele usou uma técnica que sacrificou ele e também levou os inimigos.
Porque foi mais ou menos o que aconteceu. Ele morreu e os inimigos também. Contra tudo que sabemos sobre ele. E quando essa lógica quebra, o peso do sacrifício dele também quebra. Antes, aquela cena representava um líder aceitando a própria morte porque não havia outra opção. Depois do retcon, parece que havia uma saída e ele simplesmente não pensou nela e não usou. Alguns argumentam que ele não tinha chakra para usar o Hiraishin ou que ele não podia teleportar todos juntos. Mas esses pontos são facilmente quebrados quando sabemos que Tobirama possui uma reserva de chakra gigantesca. E apesar de não conseguir teleportar mais de 2 pessoas ao mesmo tempo, como ele demonstra na guerra... Mas também realmente faltou explicações do porquê que ele não levou todo mundo com ele. Realmente faltou. Embora eu acredite naquele primeiro ponto, que ele quis levar todo mundo, todos os inimigos e morrer junto, pra mim faltou a explicação do porquê dele não poder tirar todo mundo com o Hiraishin. Isso é uma falha de explicação plausível. Ele poderia simplesmente levar de 2 em 2 para fora daquele lugar. A cena mostra que eles tiveram tempo de sobra para pensar no que fazer. E no pior cenário, bastava Tobirama deixar uma marcação nos que fugiram, segurar a luta por algum tempo e se teleportar no último instante, salvando a si mesmo. Esse é o problema central do retcon do Hiraishin. Ele não só adiciona uma informação nova, ele muda o significado de algo que já existia. A genialidade de Tobirama sempre esteve ligada à lógica e ao senso de responsabilidade. Ele era o tipo de líder que tomava decisões duras, mas sempre com base em cálculo. Quando o Hiraishin é colocado no arsenal dele, essa imagem começa a perder a coerência. Porque se ele tinha acesso a essa técnica, então a sua morte deixa de parecer inevitável, e isso afeta diretamente o legado do personagem. Tobirama sempre foi lembrado como o Acho que não afeta tanto assim. Hokage que construiu as bases do sistema ninja moderno. Ele criou a Academia Ninja, criou a polícia da vila, organizou os exames Chunins, criou sistemas de registros para jutsus proibidos, e ele era o arquiteto da estrutura de Konoha. Um homem que enxergava a guerra como algo que precisava ser controlado por regras. Por isso, a ideia de que esse personagem se jogaria em uma batalha sem saída, mesmo tendo uma técnica de fuga instantânea, soa incoerente. O retcon cria uma nova variável que muda o contexto da cena. Se ele tinha um jutsu capaz de manipular o espaço-tempo, então a situação deixa de ser completamente sem saída. E quando isso acontece, a grandeza do sacrifício dele começa a perder a força. Essa mudança também afeta a imagem de Minato na Mikasa. Porque se Tobirama era o criador do Hiraishin, Minato deixa de ser o inventor da técnica. Ele passa a ser alguém que apenas aprimorou algo que já existia. Aí eu vou falar sobre o que eu já falei sobre o Minato algumas vezes. O Minato é um ótimo cara pra pegar e aperfeiçoar algo que já existe. O Minato é um ótimo personagem que consegue criar variações, mas não um cara original no sentido de criar algo que não existe. Tobirama mandou R$2,50. Eu podia ter dado TP com o meu Tshimi todo, mas dane-se, o cargo de Hokage é um saco. Passei pelo Sarukaka. Sensacional. Então, faltou essa explicação só do porquê que ele não usou pra sair de lá. Mas, tipo, de tirar todo mundo e vazar. Mas eu não sei também se ele tinha um controle de Hiraishin tão afiado quanto do Minato. De poder deixar uma marca na casa, uma marca lá na PQP, uma marca no outro. Tanto é, que eu já admiti, o Minato aprimorou o Hiraishin, né? Ele criou novos usos, ele sabe usar melhor o Hiraishin do que o Tobirama. O vídeo do Tobirama fala um pouco sobre isso e o do Minato também. Eu tenho um vídeo só sobre o Minato, só falando sobre essa parte. O Minato é péssimo pra dar nome, pra ser original com as coisas. Ele não sabe nem como dar o nome pro Naruto. Quem dá o nome é o Jiraiya pro Naruto. Que nem Rasengan, quem dá o nome de Rasengan pra técnica é a Kushina. E essa é uma técnica baseada no Abijudama, no princípio do Abijudama. Então ele é ótimo em pegar conceitos e aprimorar esse conceito. E o Minato é isso. Ele é um tipo de personagem assim, em tudo que ele se propõe, sabe? Agora, o Tobirama, ele é um inventor. O Tobirama, ele é um inventor em tudo que ele também se propõe. Ele é um inventor de instituições, ele é um inventor de jutsus, ele é um inventor de regras e leis, ele vai lá, cria normas, ele é um bom Hokage bem pragmático nesse sentido. E também tem a questão do nome dele. Pô, será que foi um retcon que o Tobirama inventou o Hiraishin? Pode até ser, mas faz muito sentido, porque quando a gente pega Tobirama, significa name meaning. Entre portas. O espaço entre duas portas. Entre uma porta e outra, que é o Hiraishin. O Hiraishin é exatamente isso.
É uma porta entre outra. É de uma porta a outra. E, cara, ele ser o criador do Hiraishin, pra mim, faz muito sentido, tá? Faz muito sentido. E eu percebi isso, eu já falei isso em outra live, mas eu percebi esse significado do Tobirama quando eu tava vendo o Witch Hat Atelier. Tem uma técnica que é Tobiramada, se eu não me engano. O nome é Tobiramado. Tobiramado. É uma técnica de teletransporte. É muito legal isso, cara, na moral, é muito legal. Tobiramado. Quando eu vi a menininha falando Tobirama, eu fiz um... Pera aí. Faz sentido ele ter criado o Hiraishin, mano. Faz total sentido. Com esse nome, esquece. Pra mim é muito, muito claro. Isso reduz parte da originalidade do personagem. E existe outro detalhe curioso. Mesmo depois de toda essa revelação, o mangá quase nunca mostra Tobirama usando o Hiraishin de forma relevante. Nem em vida e nem depois de ser revivido. Durante a quarta Ele usa na guerra, né? Às vezes ali pra salvar o Minato. Grande Guerra Ninja, ele usa o jutsu apenas de forma pontual. Foram exatas Bastante como suporte, e às vezes pra tentar acertar o Madara, só que, mano, os inimigos estavam muito acima de ser eliminados por um mero Hiraishin. Aqui ele foi muito útil, aqui ele quase conseguiu fazer alguma coisa, só que o Madara tava outro nível. Aqui ele salvou o cu do Minato, mano. Aqui ele foi extremamente útil. 8 vezes durante toda a guerra, e vivo apenas uma vez no final da luta com Izuna. Isso porque ele nunca foi sequer mencionado usando o Hiraishin, diferente de Minato, que usava o Hiraishin com frequência e eliminava batalhões de Jonin sozinho. Em um só capítulo, sabemos que Minato usou o Hiraishin pelo menos 50 vezes para eliminar os 50 ninjas de Iwa. Tobirama ainda elogia Minato por usar o Hiraishin com tanta velocidade em batalha. Nada comparável à fluidez e à criatividade que Minato demonstra. O próprio Tobirama admite que não consegue usar essa técnica da mesma forma que Minato. Na minha visão, isso foi uma tentativa do Kishimoto para se justificar, falando basicamente o seguinte: Tobirama não usa tanto em batalhas porque o dele é inferior ao do Minato. Madara também reforça isso, falando basicamente que Tobirama usa o Hiraishin como último recurso, quando o adversário pensa que venceu. Foi assim que ele venceu Izuna usando o Hiraishin uma vez no último instante. Ele tenta fazer o mesmo com Madara, mas a própria cena já mostra que ele não é tão fluido com o Hiraishin como Minato demonstrou que é contra o Haikage. Isso reforça É que Madara e o Haikage, mano, são personagens extremamente diferentes, mano. essa sensação de que o Hiraishin Eu nem colocaria que o Tobirama é tão inferior assim, mano. É só que o inimigo que ele tava não tinha como ser ganhado só por um Hiraishin. foi adicionado ao personagem mais como uma conexão retroativa do que como algo realmente planejado desde o início. E isso cria outro problema dentro da lógica de poder da obra. Em Naruto, técnicas de espaço-tempo sempre foram tratadas como extremamente raras. Quando Minato usava o Hiraishin na Terceira Grande Guerra, isso era visto como algo quase impossível de enfrentar. O nome dele sozinho fazia exércitos recuarem. Mas se o Hiraishin já existia décadas antes, criado por Tobirama, por que ninguém associava a técnica ao segundo Hokage? O Edo Tensei, mesmo sendo usado por Orochimaru, sempre foi totalmente associado ao segundo Hokage, porque o mundo ninja reagiu como se o Hiraishin fosse algo completamente novo. Essa lacuna sugere que a ideia original da técnica não estava ligada a Tobirama. Outro ponto importante é o significado simbólico do Hiraishin. No caso de Minato, a técnica representa proteção. Ele se move instantaneamente para salvar pessoas. Ele intercepta ataques e protege a vila. O Jutsu simboliza um Hokage que pode estar em qualquer lugar para proteger Konoha. Mas em Tobirama, esse simbolismo não funciona da mesma forma. Ele nunca foi retratado como o salvador instantâneo. Ele era o estrategista, o arquiteto. É porque ele aprimorou, né? O Minato aprimorou. O homem das decisões racionais. Por isso, o Hiraishin parece deslocado dentro da identidade dele. Originalmente, a morte de Tobirama mostrava algo muito mais humano. O momento em que até o líder mais racional entende que não há estratégia capaz de salvar a todos. Esse limite tornava a cena muito poderosa, e o Hiraishin remove totalmente esse limite. E quando esse limite desaparece, o sacrifício perde parte do seu significado. Isso também altera a forma como os Hokage são percebidos. Antes existia uma progressão clara. Hashirama representava o poder bruto, Tobirama representava a inteligência, Hiruzen representava a sabedoria e Minato representava a velocidade. Quando o Hiraishin é associado... Olha, não sei não, cara. Não sei não. Eu tenho que falar um pouco sobre o kanji de cada um desses aqui. Por exemplo, por que o primeiro Hokage, o Shodaime,
O que representa o Sho, nesse caso? Primeiro, princípio. O começo. Shodaime. Número 1, Sho. Significado número 2, continuidade. Processo. Progressão. No caso do segundo Hokage, ele representa isso. Ele representa a continuação do caminho, as instituições, o planejamento, a melhoria, o avanço. Terceiro, o 3 é um número completo no Japão. Mas em geral significa essa plenitude. E tem muito representado também a religiosidade, no caso, sabedoria. E aí o 4, que é o Shi, representa a morte, sacrifício, tragédia. Tanto é que o primeiro rascunho do Minato, o first design do Minato, ele tem uma cara de louco. Tem uma cara de maluco. E no Naruto piloto, ele é dito como sendo um assassino. Porque 4 representa a morte, representa assassinato. É o número 4, o Shodaime. E nesse caso, ele faz merda e tal, mas aí o Kishimoto mudou esse conceito. E pegou e colocou ele como um cara que se sacrifica. A morte não é dos outros, mas é dele. Então, esse é o conceito que ele quer passar com o número 4, com o quarto Hokage. É bem legal. A mesma coisa com o quarto Kazekage, por exemplo. O Hasa. O Hasa é a mesma coisa. Ele é trágico, envolve a morte trágica dele, deixar pra trás o Gaara, tentar matar o Gaara várias vezes, enfim. Tem esse simbolismo do número 4 com ele também. Aliado ao Tobirama, essa divisão começa a se confundir. Tobirama e Minato passam a ocupar um espaço parecido dentro do sistema de poder. Isso gera comparações constantes entre os dois e dilui a identidade de cada um. No fim das contas, o retcon tenta engrandecer o Tobirama, mas acaba criando contradições. Ele transforma um sacrifício lógico em algo que parece um erro estratégico do Tobirama, e tira do personagem aquilo que realmente o tornava único, a mente analítica e o papel de arquiteto do sistema ninja. Tobirama nunca precisou do Hireshin para ser um personagem grandioso. Ele já era o Hokage que construiu as bases da vila, o homem que pensava 10 passos à frente, o líder que carregou... Não sei se destruiu tanto assim não, viu? Não sei se destruiu tanto assim não. É só uma justificativa ruim, que não foi elaborada do porquê que ele não usou, mas... Só isso. Em geral, ele é um personagem bom, tirando tudo isso. O peso das decisões difíceis. Final, associar o Hireshin a ele não aumenta essa grandeza, pelo contrário, troca a profundidade do personagem por um detalhe de poder que não era necessário. No fim, a ironia é muito grande. O homem que passou a vida criando sistemas de ordem acabou sendo vítima do caos narrativo criado por um simples retcon. Um pequeno ajuste de roteiro que mudou o significado de uma das histórias mais importantes do passado de Konoha. E é por isso que, para mim, o Hireshin nunca deveria ter sido de Tobirama. Não porque ele não fosse capaz de criar a técnica, mas porque ele não precisava dela para ser um dos maiores Hokages da história. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e assista um desses vídeos que está aparecendo agora na tela. Beleza, mano, beleza. Eu discordo, respeitosamente. É isso aí, rapaziada, é isso aí.